A Casa Feego apresenta Seminário sobre o livro Sexo e Destino, de autoria do espírito André Luiz através da psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Boa noite para todos. Hoje o desafio é grande, né? Eu acho que são dois capítulos densos e a gente vai tentar aí compartilhar um pouco do nosso estudo, né? Deixa eu começar compartilhando a tela. Então vamos lá. Bom, então a mim coube dois capítulos, né? Nós vamos começar pelo capítulo 7 e vamos em seguida ao 8. Então vamos lá, só para recordar, né? Depois do acidente de Marita, Marita estava em estado grave, né? E aí o que aconteceu? 2 semanas, precisamente depois do desastre, Marita amanheceu preparada para a desencarnação. Moreira, que era aquele espírito, né, que acompanhava o Cláudio, ele inspirava piedade, porque naqueles dias ele estava ali todo envolvido, cuidando de Marita, enquanto ela se desligava pouco a pouco. Então ele estava ali do lado dela, tentando sustentá-la a vida da melhor forma que ele podia. No entanto, o estado orgânico dela era crítico e ela já se preparava para a desencarnação. E ela é imóvel, né? Mas ela apresentava uma certa lucidez. Ela recebia apoios magnéticos incessantes e os olhos dela, apesar de cerrados, ela tinha uma visão uma luz da visão espiritual, né? Então ela começava num processo de desencarne. E no início, ela percebia aquelas mãos do Cláudio, do pai, que cuidavam dela, limpavam o corpo dela, e ela sentia uma certa rejeição, ela não se conformava com aquele cuidado, né, por aquele homem que ela sentiu tão mal com ele, com as atitudes. Então ela precisava, vinha na cabeça dela aqueles pensamentos de revolta, porque como que ela ia conseguir sentir alguma coisa boa com aquele homem que fez tão mal a ela? Mas ela, ao mesmo tempo, ela pensava, ele está aqui, está cuidando de mim, então os cuidados que ele prestava a ela, de limpar o corpo, de suportar aquela situação, que era uma situação até um pouco constrangedora, e ele fazia aquilo com tanto amor, com tanto afeto, com tanto cuidado, que aquilo começou a mexer um pouquinho com as emoções dela e plantou ali no coração dela uma sementinha. Então, ela começou a perceber que havia ali uma mudança. Ela percebia através das sensações, do cuidado dele, do carinho, que tinha alguma coisa que estava mudando, né? E aí, acho que eu pulei, né? E aí ela começou a perceber aquele cuidado dele, começou a sentir também uma mudança nas suas emoções, nas suas sensações. Foi quando o Félix aproximou dela e naqueles cabelos ali desalinhados, ele acariciou e endossou aquela sensação que ela estava esboçando já e disse para ela: filha, perdoa, perdoa. E ela registrou aquela frase, aquele pedido dele, e rememorou uma voz da mãe, como uma voz ali de cuidado, né? Que a mãe que deixou ela pequenininha ainda no berço, mas ela entendeu que aquilo poderia ser um pedido materno. E ela disse internamente sim, né? Que ela só ali aquele amor de mãe que poderia induzi-la a um perdão, incendiá-la, né? Aquela sensação e ceder àquelas emoções e culminar no perdão. E ela começou a meditar também naquelas mãos, né? Por que que ela não poderia desculpar, né? Por que que ela não ia perdoar? Se aquelas mãos eram mãos como umas mãos da mãe, né? De uma mãe que cuida. Então ela começou a perceber ali naquelas mãos o cuidado e percebeu também o respeito que ele tinha por ela, o carinho,
o cuidado que ele tinha, e aquilo fez com que ela pensasse ainda mais, refletisse na fala, na intuição, né, que o Félix passou para ela, e confiando também naquelas palavras, ela começou a atender para essa calmaria, e ela percebeu que essa calmaria poderia vir através do perdão. E ela, ao mesmo tempo que ela começava a sentir, movimentar esse sentimento para o perdão, ela também lembrou daquela noite, né? Aquela noite crítica, aonde ele fez toda aquela armação e declarou aquela paixão. Mas ela começou a pensar, poxa, mas ele não devia estar bem, às vezes ele tinha algum problema, porque ele não tinha paz também dentro da própria casa. Como é que pode um homem viver nas condições que ele vivia? Como que ele ia ter um cérebro normal, né, para lidar com as situações? Então ela começou a acreditar que certamente um homem, para viver da forma que ele vivia, poderia justificar aquela atitude como sendo uma atitude insana mesmo. E ela começou a perceber essa situação de uma outra forma, né? E aí vem o Andrei Moreira, num recorte aí daquele livro Cura e Autocura, que diz o seguinte, né? Que mesmo em meio ao escândalo, às vezes todos nós estamos diante de situações de expiação. Então, nós todos, por estarmos aqui na Terra, por ser um planeta de provas e expiação, aonde o amor não reina, né, como deveria, como nós pretendemos que chegue um dia, nós estaríamos todos à mercê dessas possibilidades de agressão. Então, ele quis esclarecer o seguinte, que enquanto o amor não imperar entre nós, nós estaríamos sim sujeitos a essas situações dolorosas, né? Essas situações que vão nos chamar a atenção para a necessidade, através da dor, do perdão e da cura propriamente dita. E talvez a gente não consiga entender muito bem essas experiências traumáticas, né? Mas que elas nos dizem muito a respeito da nossa história, né? Da nossa vida espiritual. E que muitas vezes é essa experiência traumática que vai nos chamar a atenção, que vai dar aquela balançada, né? E que vai ser aquela porta, aquela portinha que vai se abrir para o nosso autoconhecimento, para as reflexões mais profundas que a gente vai ter a respeito dos valores, que vai fazer a gente se abrir mais para as outras pessoas, para o nosso conhecimento, para o perdão, né? Então, a gente não precisaria, e muitas vezes esse ensinamento, esse aprimoramento, ele não precisa acontecer necessariamente a partir de um evento traumático, mas às vezes ele acontece, né, por uma circunstância ali, e ele também nos acorda e faz com que a gente progrida, né, naquele evento traumático. Agora, aí é necessário que sucedam, às vezes, os escândalos, né, para que a gente desenvolva, mas ai daquele, né, que por quem venha o escândalo, quer dizer, às vezes ele é necessário, mas que a gente não cause, que a gente não provoque essa dor, esse trauma nas pessoas com essa finalidade, né? Porque não é assim. E aí ela começou também a lembrar, né, dos momentos em que ele foi tão amigo dela, que cuidou tão das idas ao zoológico, do sorvete, das brincadeiras, que todas as vezes que ela precisava de colo, era ele quem acolhia no papel ali de mãe, já que a mãe adotiva não tinha muito essa preocupação. Então ela pensava assim, não, ele não é mau, né? Ele não é perverso, ele não é também de todo mal. E ela começou também a pensar na família, de como que era a família, né? Então, a dona Márcia, com aquele temperamento, né? Ela era muito ela abandonava a família, a Marina evitava contato. Então, ela recordou toda a relação que ela tinha também com a mãe adotiva, com a irmã, como que eram eles, casal, né? O Cláudio com a dona Márcia. Enfim, ela concluiu
concluiu através das lembranças, né, que ela tinha, como se fosse ali folheando um álbum, né, de fotos de família. Ela percebeu naquele instante que ela precisaria sim entendê-lo de uma outra forma, né? Naquele instante, ela queria perdoar todo mundo, ela queria conciliar, queria compreender a situação do Cláudio e, ao mesmo tempo, perdoar todo mundo, né? A Marina, a dona Márcia, ela queria ficar bem com a família, né? Ela estava realmente entrando num processo. E nessas lembranças e nesse processo aí de reflexão, ela também lembrou do Gilberto, né? E a figura do rapaz surgiu na mente dela envolvida em doces vibrações. Quer dizer, ela tinha muito afeto por ele, né? Como que ela ia odiar? Como que ela ia deixar de gostar de uma pessoa tão importante, né? Então ela gostava, ela amava tanto. Então ele certamente, ela tentou compreender o afastamento dele e ela pensou, ele também deve ter alguma razão interna, algum motivo. Ele não fez isso por mal, ele não fez isso para ser rude comigo, para me maltratar. Ele fez por alguma razão. E assim ela começou também a pensar e a agir de maneira a perdoá-lo, né? E pensando dessa maneira, rememorando isso tudo, ela começou a sentir melhor, ela começou a sentir mais leve, ela começou a perceber que ela tinha vontade de falar isso para o pai, né? Olha, tá tudo bem, né? Você não é um homem ruim, eu estou entendendo a situação, eu não quero brigar com ninguém, eu quero ficar bem. E, ao mesmo tempo, ela pensava, eu vou morrer, né? Ele vai continuar, para que eu vou continuar com esse sentimento? E ela quis até manifestar, levantar e falar alguma coisa, ou manifestar, mas aí ela percebeu que só de pensar em se levantar, ela teve a impressão que ela estava algemada à cama, quer dizer, ela já não tinha aqueles movimentos, ela já não conseguia mais fazer o que ela desejava, que era realmente naquele momento demonstrar para ele que ela estava se renovando nesse pensamento, né? E aí, depois disso, desse evento que ela se sentiu presa, sentiu meio com o corpo inerte, ela começou também a perceber o mundo espiritual, ela começou a ter uma visão, né, do mundo espiritual e conseguiu a perceber, né, vozes, algumas imagens, e ao mesmo tempo que ela sentiu uma tranquilidade, uma alegria, ela também sentiu um pouco de medo, como se estivesse acordando ali num clarão. E isso fez com que ela despejasse ali algumas lágrimas, que Cláudio chegou juntamente com o Moreira percebendo, né? Será que isso não seria um sinal de melhora dela? Será que ela está reagindo? E só que aí depois o médico pediu um pouquinho de tempo para que ele avaliasse. E depois ele concluiu dizendo que ele estava em condição pré-agônica, né? Que ela estava realmente evoluindo para o desencarne, e falou para o Cláudio, né, que a moça não viveria mais muitas horas e que para a ciência tudo terminava ali, para a ciência, né? E ele, como pai afetuoso, ele baixou os olhos, recebeu aquela notícia com muita tristeza, mas com humildade, e aí ele telefonou para os amigos, né, para o Salomão e para o Agostinho, participando essa notícia, e aí os amigos foram lá visitá-lo. E eles oraram ali, e ele pediu para que ele consolasse, e estendeu as mãos ali, pedindo orações, pedindo para que eles orassem por ele, para que mantivesse ali aquela, vamos dizer assim, aquela sintonia, né, de energia, de orações, para que ele, de certa forma, se consolasse, porque ele estava muito mal com aquela decisão, ele se viu ali naquela situação daquela menina jovem que ele tanto prejudicou e que estava perdendo a vida, que estava evoluindo para o desencarne, e ele estava meio transtornado e, ao mesmo tempo, muito deprimido, né?
Então, eles fizeram o que puderam ali, conversaram, oraram e despediram com muita emoção também, engasgados com aquela situação, né? E aí o Cláudio, isso já eram umas 9 horas, ele pediu licença, que ele queria ficar sós com a Marita para realmente se despedir, né? E ele encontrou numa depressão muito grande, ele olhava aquela criança aos olhos dele, né? A filha dele, que agora que ele conheceu como filha, e ele sentiu muito mal com aquela situação, uma tristeza muito grande. Ele estava muito mudado, ele agora via essa situação de uma outra maneira, né? Então, ele tentava, às vezes, não lembrar do mal que ele fez a ela, para ver se ele conseguia fugir um pouco daquela emoção, mas dava pena, né? Então, os espíritos ali que estavam ao redor dele, eles perceberam ali, né? Aquela emoção em forma, os gritos, né? De desespero mesmo, em forma de lágrimas e de dor. E aí, o irmão Félix, às 11 horas, né? Já estavam lá para ministrar todo o processo de desencarnação, vendo aquela situação também. Eles tentavam acalmar ali o Cláudio, e o Moreira, que estava ali ao lado, né, em prantos, estava muito inquieto com aquela situação e muito entristecido com tudo aquilo que estava acontecendo, né? E aí o instrutor Félix levantou e falou, né, para o Moreira que a tarefa ali se concluía, que era para ele, no caso, se afastar, né, que não adiantava mais vitalizar aquele corpo, uma vez que ela já estava se preparando para a desencarnação, né? Então ele ficou muito mal, chorou muito, e aí ele colocou as mãos, né? Félix colocou as mãos ali sobre a cabeça do Moreira, tentando acalentá-lo também. E aí Marita, né? Ela já estava num estágio assim, já desencarnando, e ela já escutava, ela já conseguia perceber mais o mundo espiritual, a acuidade auditiva dela já tinha aumentado. E aí, nesse momento, Félix se aproximou de Cláudio, né? E sugeriu ao Cláudio que ele conversasse com Marita, que ele se despedisse dela naquele momento, né? Opa, peraí. Deixa eu só tirar aqui, aí, assim. E aí aconteceu que, bom, aí eu fiz um recorte, né, dos cuidados paliativos, porque essa situação ali dele se recolher para despedir dela nesse momento me remeteu muito ao que hoje acontece, né, em cuidados paliativos hoje. Quer dizer, hoje a gente valoriza muito esse momento da despedida, da aproximação das pessoas, né? Então, na cartilha de cuidados paliativos desse ano, volume 2, diz que é muito importante esse momento, que reconhecer a proximidade da morte, né? É importante reunir a família, é um momento único, né? Porque nesse momento de despedida ali do paciente que está em fase terminal, há uma possibilidade, se abre ali uma possibilidade de acerto, de despedidas, de resgates. E hoje eu achei muito interessante, porque até então isso não era levado em conta. E hoje, dentro da própria medicina, e não só na medicina, nos cuidados multiprofissionais, diante de um paciente, né, que esteja agonizando, que esteja em fase final, que tenha, como disse ali o médico falou para o Cláudio, quer dizer, a ciência não tem, ela chegou ali, quer dizer, pela doença a gente não pode fazer mais nada, mas pelo doente a gente pode
fazer. Então, esse momento é um momento muito rico, né? Aonde o paciente pode se expressar ali as suas dores, pode entrar em contato com as pessoas, pode pacificar, né? Pedir perdão, então lidar com sentimentos de culpa, com arrependimentos. Eu achei muito bonito porque isso está numa cartilha, no manual de conduta, e eu achei que isso é muito atual e está muito alinhado com esse estudo que a gente está fazendo, com esse momento que a espiritualidade mostrou para a gente, né? Então, esse preparo, na verdade, como eles dizem, não minimiza a dor, a falta que aquela pessoa vai fazer, né? Mas tira um pouco a ansiedade e resolve questões, né? Que às vezes aí necessitariam talvez de outras existências, de um tempo muito maior, de provas mais difíceis, talvez, para que isso se resolvesse. E há a possibilidade, né, de se resolver de uma maneira bem menos traumática, né? E aí acontece o seguinte, né? E aí, voltando à história, ele se recolheu, né? E ajoelhou ali do lado e ele avançou alguns passos, chegou próximo dela, posou a cabeça e começou realmente, ele queria, né, fazer alguma coisa, mas ele ficou tão emocionado ali diante daquele corpo, daquela jovem, né, da filha dele ali, que ele só sabia chorar, e ele começou a chorar e ficou assim muito abalado fisicamente, emocionalmente. E aí, amparado por Félix, né, ele conseguiu, recobrou o ânimo, né, e pegou o exemplar ali do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, e começou a falar com voz trêmula, né, filha do meu coração, se você me escuta, atende o seu pai por piedade, perdoe-me. Não sei se você sabe que estou transformado. Conheci Jesus, minha filha, e sei que Deus é misericórdia, que ninguém morre, ninguém. Sei que a justiça está em nós mesmos, que sofremos pelos males que praticamos, mas Deus não nos recusa o resgate. Compreendo o mal que fiz a você, sou um criminoso, mais nada. Pense, minha filha, no remorso que carregarei pelo resto da vida. Quer dizer, ali ele estava assumindo, né, aquele mal que ele fez para a filha dele naquele momento, ele estava todo tomado de dor. E aquela oração, não é bem uma oração, aquela fala dele para ela, né, que ele queria que chegasse ao coração dela, estava muito carregado de afeto, de emoção e de sinceridade. E ele continuava: você sabe que vou agora caminhar sem ninguém, aguentando a solidão que mereço. Onde você estiver, compadeça-se de seu pai. Confie em Jesus e nos bons espíritos. Eles sabem que você não se suicidou, sabem que sou um assassino. Ah, minha filha, pense nessa palavra assim tão triste, assassino. Quer dizer, ele se assumiu ali o responsável, ele assumiu a responsabilidade daquilo que estava acontecendo com ela, né? Auxilie a lavar essa mancha da consciência, rogue por mim aos enviados do Cristo, para que eu tenha força de fazer o que eu devo fazer, porque ele sabia que depois disso, né, viriam outras provas, que não seria fácil o processo, que ele estava só começando, ele estava num processo de lucidez, de reconhecimento daquela falha, daquele erro, todo tomado de sinceridade, de sentimento, mas ele sabia que nada disso ia livrá-lo das responsabilidades e dos compromissos que ele assumiu, né? E aí André Moreira nos diz também, né? Não há coração que não esteja ou não já tenha magoado nessa vida. Porque a gente pensa nessa situação que aconteceu, que relata o livro, como uma situação única, mas quantas mágoas, né, a gente não coleciona ao longo da vida e quantas mágoas a gente não provoca no outro, isso, como ele mesmo falou ali naquele slide anterior, quer dizer, estamos num planeta de provas e expiações, então nós erramos, nós julgamos, nós cometemos falhas, nós
produzimos mágoas, nós magoamos e também somos magoados, né? E a mágoa é uma vivência emocional com muitas repercussões. Não raro, ele diz, observamos grandes mágoas por trás de muitos adoecimentos físicos, porque o corpo é um só, mente e corpo, né? Então, se a minha emoção, se eu me magoo, essa emoção pode se tornar um sintoma físico, pode adoecer, né? Então, é como se fosse a mágoa um ácido que nos corrói. Tanto que a agressão ela é uma semeadura ali de dificuldades morais, orgânicas, né? Se o perdão não vier, se o perdão não acontece, se você não perdoa, isso se torna um certo veneno ali dentro, né? Que nos consome, debilita, tira a alegria de viver. Então, com o passar do tempo, isso vai se agravando, cronificando. Então, na verdade, a mágoa, quando ela não é perdoada, ela nos faz muito mal, né? Então, tem essa frase de Shakespeare: não perdoar é como beber o veneno desejando que o outro morra. Quer dizer, na verdade, nós somos envenenados, né? E no Evangelho diz, né, reconciliar-se ainda quando estamos a caminho, né, com seu semelhante. Então, reconciliar mais cedo com seu adversário, enquanto está com ele, enquanto seguimos com ele. Porque se a gente não fizer isso, isso vai se tornando uma mágoa maior, vai criando processos, né, de degeneração, de involução, de dor dentro de nós, que isso vai tendo uma repercussão muito maior. Então, depois virão provas mais difíceis, situações de expiação, enfim, é um processo muito mais complicado que a gente não vai conseguir sair tão facilmente dessas situações. Então, aproveitar essa situação. E para quem magoa, a culpa também faz muito mal, né? Porque ela impõe na gente, quer dizer, se eu me sinto responsável, mas eu não vou em busca dessa responsabilidade, simplesmente sinto só a culpa, só aquela dor, porque eu fiz isso a uma pessoa, a culpa ela é muito deletéria para o nosso espírito e também para o nosso corpo, porque ela cria brechas, né, sombras na nossa alma e faz com que esse arrependimento, muitas vezes, traga uma repercussão muito maior e que exija, às vezes, provas difíceis também, e que cair, né, em culpa demanda uma humildade, mas um reajustamento, quer dizer, não é só sentir, é agir também, né? Assim como a gente viu Cláudio, quer dizer, ele sentiu, mas ele estava ali, ele procurou a doutrina espírita, ele tentou se informar, ele mudou de atitude, ele cuidou dela, quer dizer, a ação também é importante, né? Então, a reconciliação com os nossos adversários é muito importante que aconteça o mais precoce possível, enquanto estamos a caminho com eles, que é muito mais fácil e nos oferece oportunidade de refazimento, de restauração, de busca de uma nova fase, né? Então, e isso só acontece através do amor, quando a gente despertar esse amor puro. Isso porque a falta que a gente comete com as pessoas gera um estado de perturbação muito grande na nossa mente, né? Então, abrem brechas que instauram ali situações de desarmonia, de pesar, de acusação, de revolta. Então, são sentimentos totalmente deletérios para a nossa alma, para o nosso corpo, e às vezes pode provocar até lesões funcionais, quer dizer, lesões dos nossos sistemas, né? Sintomas que às vezes a gente ignora, muitas vezes a causa é a mágoa, a causa é a culpa, porque o nosso corpo interage muito com o nosso espírito, com a nossa mente. Então, não tem como haver essa separação. Então, um influencia diretamente sobre o outro. Então, essas situações, muitas vezes, se tornam mais graves. E o perdão, ele pode ser até a prevenção da obsessão, né? Então, Andrei Moreira nos diz isso também, quer dizer, as ofensas que a gente promove
no outro, né, causam feridas de longo alcance. E as obsessões que vão acontecendo, elas às vezes elas são iniciadas por pequenas ofensas e descuidos. Às vezes a gente acha que não, ofende só um pouquinho, não, a ofensa pequenininha não vai fazer mal, não, eu vou pedir desculpa e tá tudo bem. Mas essas ofensas, elas vão acontecendo e vão gerando certos canais, né, que criam acessos a obsessores, e aos poucos eles vão nos influenciando de forma negativa, isso vai se ampliando, avolumando, e à medida que o tempo passa, sem a presença do perdão, do entendimento, da concórdia, né? Isso tudo porque é contrário à lei do amor, isso vai trazer doenças, tanto espirituais como orgânicas também. Então, o perdão, ele também além de tudo isso que a gente falou, ele também previne a obsessão, ele evita o acesso dos obsessores, né? E é muito importante, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande por todos os buraquinhos aí, né? Por todos os furos, por todos os corações feridos que a gente fizer nas outras pessoas. Então, por menor que seja, a responsabilidade ela é de quem causa, né? Então, é de recorrer, de ir atrás, de buscar um reajuste e também da outra pessoa de perdoar, né? Então, voltando à nossa história, o Cláudio fez uma ligeira pausa, ao ver ali, diante daquela fala dele, daquela expressão ali, daqueles sentimentos, que ela se cobria de lágrima, mas ele tinha certeza que ela estava escutando, né? E continuou. Apesar de tudo, filha, não fique triste com a minha súplica, né? Sou um réu, mas tem esperança. Veja a revelação de Jesus que eu achei, né? E porque ele pegou o livro, o Evangelho, colocou na mão dela e ela percebeu ali o livro e respondeu isso chorando também, né, em pranto. E Cláudia, então, pediu para que ela escutasse o que ele tinha a dizer, imaginando que ali amigos espirituais estariam ali para ajudá-lo, para serem, de certa forma, testemunha daquele momento de sinceridade, de dor, né? E ele começou ali diante dela a se lembrar e a manifestar de todas as memórias, de todos os dramas, né? Da mãe, do processo de conhecimento dela como filha, como que se deu, quer dizer, toda a responsabilidade que ele teve sobre ela, sobre a Aracélia, sobre o acontecimento que aconteceu ali na casa da Crescina, enfim, ele lembrou de todo aquele processo e implorava o perdão, principalmente, né, porque ele induziu ela a fazer o que ela fez, a se acidentar e ao suicídio, né? E com isso, ele percebeu com o conhecimento que ele já tinha da doutrina e que eles tinham ali uma história de outras existências e que aquele sentimento que ele teve por ela foi fruto da invigilância e da crueldade que ele ainda trazia no coração. Então, mais uma vez, ele assumiu essa responsabilidade, quer dizer, o que eu fiz, né? Foi também porque eu estava invigilante, porque eu tinha ainda a crueldade. Então, ele prometia regenerar, ele tinha ali a ideia de que queria mudar realmente e se responsabilizava por todas aquelas atitudes, né? E aí, depois dessa exposição, ele tirou o livro da mão e sentiu a mão dela pálida, ali enfraquecida, e aí ele falou, né, em choro também, que tem orado e tenho recebido a misericórdia de Deus para mim, malfeitor. Mas se a bondade infinita me puder oferecer ainda uma nova esmola, abençoe-me, filha querida, dê-me um sinal de benevolência antes de partir. Então ele pediu, né, que ela manifestasse, que movesse um dedo que fosse, né, para que ele recebesse a prova de que ela havia perdoado, para que não deixasse ele na incerteza, né? E registrando ali os soluços do pai que ela percebeu, né?
ela ansiosamente desejou fazer, sentir, né? E responder aquilo que ele gostaria de... Realmente ela queria desculpá-lo, então ela queria dar aquela prova para ele, né? A palavra do perdão ressoava ali na cabeça dela, e ela já estava com aquela visão ali do mundo espiritual, e ela imaginava, e ela sentia essa palavra perdão, né, como sendo sons de uma música muito bonita, né, nas estrelas que aliviavam o coração dela. Quer dizer, todas as vezes que ela pensava no perdão e que ela quis expressar ali para ele o perdão, né, ela sentia uma leveza e uma alegria muito grande, que o coração sentia aquela energia todo pulsando ali em forma de música, e mentalmente ela rogou para Deus, né? Perdão, Senhor, perdão para o meu pai, perdão para mim, perdão para todos que erraram, perdão para todos os que caíram. Então, é a típica reação de quem realmente estava em paz, né? Então, aguçaram-se as percepções dela nesse momento, né? E ali todo mundo que viu aquela situação ficou comovido, né? Aqueles espíritos que estavam ali, viu que Moreira estava em lágrimas, né? E Félix, em silêncio, lançou ali eflúvios magnéticos na área cerebral, e Cláudio viu a destra levantar, né? Inerme levantar-se, e agoniado e reconhecido, ele tomou aqueles dedinhos frios e quis dizer obrigado, meu Deus. Então, é uma cena assim, muito bonito isso, né? Esse perdão. Tentando de balde movimentar a garganta, que o soluço embargava, inclusive o meu, né? Em lugar da palavra dele, foi a voz de Félix que se ergueu, porque ele, como eu, estava com dificuldade para falar nesse momento. E aí Félix o ajudou, erguendo do lado dele, e ele arrematou em prece, quando ele viu toda aquela emoção, e disse: Senhor Jesus, nós te agradecemos a felicidade que nos concedeste na lição do sofrimento, nesses dias de trabalho e de expectação. Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que nos clarearam a alma, pelos minutos de dor que nos despertaram as consciências. Obrigado por essas 2 semanas de lágrimas que realizaram por nós o que não nos foi possível fazer em meio século de esperança. Alçando-te nosso agradecimento e louvor, pedimos ainda, lança por misericórdia a tua bênção na irmã que se despede e no companheiro que fica. Transfunde-lhes o pesar em renovação, a mágoa em regozijo. Recebe-lhes o pranto, como sendo oração que te elevam, aguardando-te a paz no caminho. Eu achei lindo isso, né? Recebe o pranto como forma de oração. Entretanto, mestre, não te exoramos a piedade somente para eles, né? Irmãos bem-amados, que consideramos filhos da própria alma. Suplicamos também arrimo para todos que resvalaram nos enganos do sexo desorientado, quando nos ofereceste o sexo por estrela de amor a brilhar, assegurando-nos a alegria de viver e garantindo-nos os recursos da existência. Consente, Senhor, possamos relacionar diante de Ti aqueles irmãos que as convenções terrestres tantas vezes se esqueceram de nomear, quando te dirigem o coração. Abençoa os que te tresmalharam na insânia ou no infortúnio, em nome do amor que não chegaram a conhecer. Restaura as criaturas sacrificadas pelas deserções afetivas, que não souberam encontrar outro recurso, senão o suicídio ou manicômio, para ocultarem um martírio moral que lhes transcendeu a capacidade de resistência, e compadece-te de todos aqueles que lhes encarneceram na ternura, transformando-se quase sempre em carrascos sorridentes e empedernidos. Socorre nossas irmãs entregues à prostituição, já que todas nasceram para a felicidade do lar, e corrige com tua munificência as que impeliram para a viciação das forças genésicas. Acolhe as vítimas do aborto, arrancadas violentamente ao claustro materno, dentro dos prostíbulos ou em recintos que a impunidade é coberta, e retifica sobre teu auxílio as mães que não vacilaram asfixiar-lhes ou degolar-lhes os corpos em formação.
Protege os que renasceram desajustados no clima da inversão, suportando constrangedores tarefas, ou padecendo inibições regenerativas, e recupera os que se reencarnam nessa prova, sem forças para sustentar as obrigações assumidas, afogando a existência em devassidão. Recolhe as crianças que foram seviciadas e renova, com a sua generosidade, os estupradores que se animalizaram, inconscientes, agasalhos que rolaram na desencarnação prematura, por efeito de golpes homicidas, nas tragédias da insatisfação e do desespero, e ampara que se lhes tornaram os verdugos padecentes, vergastados pelo remorso, seja na liberdade atenazada de angústia ou no espaço estreito dos calabouços. Acolhe justo os homens e as mulheres, nossos irmãos, que, dominados pela obsessão ou traídos pela própria fraqueza, não conseguiram manter os compromissos de fidelidade ao tálamo doméstico. Reequilibra os que fazem da noite pasto à demência. Conforta os que exibem mutilações e moléstias resultantes dos excessos ou dos erros passionais que praticaram nesta ou em outras existências. Reabilita a cabeça desvairada dos que exploram o filão de trevas do lenocínio. Regenera o pensamento insensato dos que abusam da mocidade, propinando-lhe entorpecentes. E sustenta os que rogaram antes da reencarnação as lágrimas da solidão afetiva e as receberam na terra, por medida expiatória aos demandos sexuais, a que se afeiçoaram em outras vidas, e que muitas vezes sucumbem de inanição e desalento, em cativeiro familiar, sob o desprezo de parentes insensíveis, a cuja felicidade consagraram a juventude. Senhor, estende também a destra misericórdia sobre os corações retos e enobrecidos. Desperta os que repousam nos ajustes legais, acatados nas organizações terrestres, e esclarece os que respiram em lares revestidos pela dignidade que mereceram, a fim de que tratem com humanidade e compaixão os que ainda não podem guardar-lhes os princípios e imitar-lhes os bons exemplos. Ilumina o sentimento das mulheres engrandecidas pelo sacrifício e pelo trabalho, para que não desamparem aquelas outras que até agora ainda não conquistaram a maternidade premiada pelo respeito do mundo e que tantas vezes lhes suportam a brutalidade dos filhos nos lupanares. Sensibiliza o raciocínio dos homens que encaneceram honrados e puros, de modo a que não abandonem os jovens desditosos e transviados. Senhor, não consintas que a virtude se converta em fogo no tormento dos caídos, e nem permitas que a honestidade se faça gelo nos corações. Tu, que desceste as vielas do mundo para curar os enfermos, sabe que todos aqueles que jordaneiam na terra, atormentados pela carência de alimentação afetiva, ou alucinados pelos distúrbios do sexo, são doentes e infelizes, filhos de Deus, necessitados de tuas mãos. Inspira-nos em nossas relações uns com os outros e clareia-nos o entendimento para que saibamos ser agradecidos à tua bondade e para sempre. Quando Félix, então, emudeceu, que ele terminou essa oração, né, o compartimento foi invadido por um clarão imenso, e ele foi percebendo que entidades desencarnadas que estavam ali, né, no mesmo local, também, mesmo que sejam em cultos religiosos diferentes, todos se aproximaram, né, e ficaram em torno dessa luz, e se tornando cada vez mais forte, até os espíritos vampirizadores que estavam ali, né, acorreram para junto da espiritualidade que estava ali, sendo atraídos por aquela luz, e aí aquele aposento brilhava, né, aquele quarto ali iluminava todo aquele hospital, toda aquela unidade, e aquela instituição ali, aquele hospital, né, passava a ser um verdadeiro coração constelado de amor. Então, imagina a imensidão, a intensidade, né, dessa luminosidade. E aí,
Andrei Moreira nos diz que o perdão é a paz, né, na intimidade, nas relações, é a aceitação que não é submissão, né? Que na ausência da revolta, o acolhimento da humanidade, a humanidade do outro faz parte da nossa caminhada evolutiva. Nós temos que reconhecer no outro o nosso lado humano também, né? Nós falhamos, o outro falha, e como diz a oração, né, no Pai Nosso, quer dizer, perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos, né, o outro. Então, essa é a condição fundamental para que haja alegria, paz e felicidade em nossa vida. Cláudio, então, a partir desse momento, ele não ouvia mais nada e sentia, né, todas aquelas vibrações, e ele percebeu aquela mãozinha ali gelada que estava ali colada a dele, que nesse momento foi se afrouxando, e ele percebeu no semblante da filha que o último sorriso dela, né? Ele levantou, fechou os olhinhos dela, né? Fechou aquelas pálpebras cansadas ali, e enquanto isso Moreira não se continha em choros. Thelmo aplicava passes e veio um médico espiritual que também fez ali os últimos desligamentos, né? Deixando aquele corpo ali inerme, né? E aí ela, Moreira, naquela aflição, né, vendo o corpo já de Marita sendo enlaçado ali pelo irmão Félix, sendo acolhido, ele perguntou, né, e agora, né, o que que eu vou fazer, já que ela desencarnou, eu estava aqui ajudando, né, e agora, o que que vai ser de mim, né? E o irmão Félix falou que ele era da família, que eles eram uma família só, e que ele também, além de tornar a conviver com Marita no mundo espiritual, né, que agora ela ia se refazer, ele ia passar por um período ali de refazimento, que nesse momento ele poderia ajudar com a Marina, né, que ela estava sofrendo e que ele precisava da ajuda dele para auxiliá-la, e que ele contava com ele. Então, Moreira prometeu que estava ali para ajudar, para trabalhar e para servir, que poderia sim contar com a ajuda dele, né? E aí encerra, né, dizendo o seguinte: felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerar a morte. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais por hora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos antes do regresso ao aconchego ao lar. Quer dizer, muitas vezes a gente tem esse sentimento, né, que a gente vê a pessoa sofrendo muito num leito ali, adoecido, e a gente pensa, esse sofrimento é desnecessário, né? Não tem porquê essa pessoa ficar desse jeito, sofrendo, e acho que essa fala é muito importante, no sentido que todas as vezes que a gente se deparar, né, com um paciente, com alguém num leito de morte ou que esteja sofrendo, a gente vai querer crer e vai saber, né, ter a certeza de que existem ali benfeitores espirituais que estão preparando, né, para aquele desenlace, que estão ali auxiliando e que estão, às vezes, movendo, como aconteceu ali com a Marita e com o Cláudio, né, movendo, mudando totalmente uma situação por causa daquela dor, por causa através daquele sofrimento, né? E aí ele diz: se não vos sentis capacitados a oferecer uma frase de consolo ali naquele momento, deixa ele em paz. Mas quer dizer, não interfira nesse processo, que esse processo é importante, né, para a espiritualidade. Porque as lágrimas que se derramam são pérolas de esperança. E a gente viu ali atrás que as lágrimas podem ser verdadeiras orações, né? Então, tem a sua importância. Esses gemidos que se arrastam, semelhando soluços encarcerados no coração, são verdadeiros cânticos de alegria frente à imortalidade do além. Então, isso é muito bonito, né? Companheiros do mundo, que ainda trazeis visão limitada dos arcabouços da carne, por amor aos vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram o túmulo.
Eles não são múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira corcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vós chegareis. E aí eu achei bonita essa fala, não sei se vocês conhecem a história da Ana Michele Soares, né, que foi uma paciente em cuidados paliativos, ela teve um CA de mama, e ela viveu muitos anos, né, com metástases e com um prognóstico sombrio, e ela foi muito importante, ela escreveu 3 livros, né, agora está lançando o 3º livro dela, e apesar dela ter morrido, mas estão lançando pós-morte, né, que ela viveu em cuidados paliativos, então ela sentiu todas as dores dessa partida e desse desencarne de maneira muito lenta. E no livro dela tem essa frase que eu achei muito bonita: ao meu Deus, a gratidão por permitir que eu vivencie o divino que existe na experiência humana em todas as suas nuances, luzes e sombras, que ela reconheceu esse processo, né, dessa dor, né, da partida, do prognóstico, do paliativo. Ela sentiu toda essa dor no corpo, mas ela conseguiu ver luz nessa dor também, né? E ela diz: e por transformar cada dor do meu corpo na cura da minha alma. Eu achei isso muito bonito. E aí André Moreira nos diz que o tempo é essencial, que a gente tem que aproveitar o tempo. Não se deve deixar para amanhã aquilo que a gente pode curar hoje, né? Talvez amanhã seja tarde, a situação esteja agravada, ou talvez a gente não tenha condição de se redimir, né? Então, e ninguém vai ser feliz deixando para trás corações sofridos, ninguém vai conseguir atingir, né, nada da paz, da alegria, se a gente não olhar para trás e reconhecer as nossas falhas, né? E tentar agir para melhorar. E assim, ao entardecer, né, eles encaminharam Cláudio, Agostinho e Salomão, o corpo da filha até o cemitério do Caju, e de volta, o Cláudio despediu dos amigos e foi para o Flamengo, para o apartamento dele, né? Alcançou o prédio, subiu, e assim, buscando uma companhia, ele ali abriu a porta e sentiu um frio no corpo e na alma, ele estava sozinho, né? Então ele sentiu aquela dor e aquela ausência ali, aquele silêncio, aquela solidão naquele momento, né? E aí eu finalizei esse capítulo 7 com esse questionamento. Não há mais nada para fazer diante de um quadro complicado, diante de um processo terminal, de um processo de desencarne. Não é verdade, né? Ainda há muito a fazer. Quer dizer, se a gente não faz muita coisa, a gente não consegue fazer muita coisa pela doença, a gente tem muito o que fazer pelo doente, né? E hoje a gente sabe que a gente tem trabalhos, né, de capelania espírita nos hospitais que fazem essa interface, né, que fazem esse cuidado, essa comunicação com esses pacientes, e tem relatos lindos, né? Tem até um livro que descreve, né, todo esse trabalho de uma capelania espírita em pessoas em processo de morte. É muito bonito isso. Então, eu acho que esse capítulo 7 me fez assim ver essa etapa da vida de uma forma diferente, né? Acho que a gente tem não só respeitar, mas tentar auxiliar nesse processo de aproximação com a espiritualidade, né? E aí, vamos para o capítulo 8, né? E quando o Cláudio chegou no apartamento, então, né, ele estava ali e Félix e também André Luiz estavam todos ali dispostos, né, para ajudá-lo, né, junto com Cláudio, e também ajudar agora no processo da Marina, né. E aí, só que o Cláudio estava muito consternado e começou a refletir. Ele tinha conversado muito com Agostinho e Salomão naquela última conversa deles, e ele estava ali recolhendo, né, aqueles recortes ali da conversa, pensando. E ele também entendeu que aquele sofrimento dele, aquele isolamento, aquela solidão, era algo que ele mesmo plantou, era uma coisa que ele estava
que ele tinha responsabilidade nisso, que apesar da misericórdia divina, ele não podia fugir da responsabilidade dele, né? Então, ele ali naquele momento, ele sentou, chorou, e aí ele aguardou, ver se alguém chegava, estava esperando ver se a dona Márcia chegava, e nada de dona Márcia aparecer, e aí ele resolveu ligar para a dona Justa, que era a serviçal que trabalhavam com eles, né, ajudante, e ligou na vizinhança, ela atendeu e ele comunicou, né, o desencarne da Marita, e ela lamentou não ter sabido antes para poder ir até ele, mas enfim, ela disse a ele que a dona Márcia estava em Petrópolis, que ela estava muito cansada, que ela alegou que estava exaurida com o problema da Marina e que precisava descansar, né? E aí ele ficou preocupado com a Marina e queria saber onde que ela estava internada, né? E perguntou para ela, falou que não sabia, e ele pegou um catálogo telefone, isso é bem da minha época, né? Eu coloquei esse catálogo telefônico aqui porque muita gente nem sabe o que que é, né? Quando a gente fala, então é coisa da minha época, né? Então pegou o catálogo, que era um livro enorme, né? Cheio de endereço de telefone, né? Para encontrar onde que ela poderia estar, e ele fez uma busca incessante, ele ligou para vários locais, até que ele localizou uma clínica, né, aonde Marina estava, né? E aí, só que quando ele entrou em contato, falaram que as visitas estavam proibidas, inclusive de familiares, e que ele, na condição de pai, que ele deveria entrar em contato para receber a devida autorização para visitá-la, né? E aí ele desligou o telefone e começou a pensar, e agora, o que que eu faço? Como que eu vou obter notícia? Porque agora ficou mais complicado. E aí ele pensou em entrar em contato com a casa lá dos Torres, né, da família de Nemésio. E aí ele falou, vou ver se eu falo com o Gilberto para ver se ele sabe de alguma coisa, que possivelmente ele pode me dar notícias, né? Mas ele sentiu um certo bloqueio ali na hora de pegar o telefone e ligar para ele, porque ele lembrava do último encontro dele, que foi aquela trama que ele fez, né, que aconteceu todo aquele processo, ele estava envergonhado, ele estava assim fugindo daquela situação. Mas ele pensou, né, eu não posso fugir, eu tenho que realmente enfrentar a responsabilidade dos meus atos, e eu vou ter que me entender, eu tenho que ligar para ele, conversar, e aí ele não vacilou, quer dizer, é a ação que a gente fala, quer dizer, ele estava sentindo, sim, mas ele entendeu que ele tinha responsabilidade nesse processo e que ele tinha que agir de acordo, né? Ele tinha que assumir tudo aquilo que ele causou. Então, ele ligou e já passava de mais de 9 horas da noite, mas mesmo assim o Gilberto atendeu, né? Ele ficou um pouco acanhado e Deus prestou os pêsames ali também pelo falecimento da mãe, né? E ao mesmo tempo que ele comunicou da morte da Marita, né? Gilberto falou que sentia muito, que tinha a Marita como uma irmã do coração, e explicou, porque ele perguntou, e da Marina, você tem notícias e tudo, e ele falou que ela tinha sido acometida por uns acessos de fúria, né? Que ela estava nervosa, que ela estava com problema, mas que o médico tinha dado um diagnóstico de demência precoce e tinha passado ao psiquiatra. E aí eu fiz só um recorte aqui para mostrar que demência precoce era um termo antigo, né? Que se referia a todas as formas de esquizofrenia, né? E que existem várias formas, né? Através da catatonia, da paranoide, e que depois esse termo, em torno da década de 10, 20, se tornou a chamar, né? Passou a ser chamado de esquizofrenia, só para a gente entender o que ele quis dizer com essa demência precoce, né? E aí, por ser uma doença genética, eu quis também colocar isso o seguinte, que não é que ela seja passada de pessoa para pessoa, não é isso, mas ela tem uma predisposição, digamos assim, a nível familiar, né? E que em muitas doenças, né, Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte, que
E não só em relação a doenças mentais, mas a qualquer outra doença, que a genética ela tem importância, mas ela não diz tudo a respeito da predisposição de uma doença, que a doença ela diz muito também a respeito de fenômenos psicológicos, né? O meio em que a pessoa vive, os pensamentos, as condutas, tudo isso são agentes que desencadeiam certas fatalidades. Então, com esse pensamento, a gente consegue entender melhor, né, o que são essas doenças da psique, né? E eu achei interessante, né, que Jung diz o seguinte, que a psiquiatria é uma filha enteada da medicina, que ele sabe que não existe tanto rigor científico, metodológico, em termos de anatomia, fisiologia, que a psique humana ainda é muito desconhecido, né? E que ela foge dessas explicações muitas vezes científicas, né? Que tem coisas ali que dizem a respeito da mente, as doenças mentais, a psique, que estão além do cérebro, da base anatômica do cérebro, né? E que diz que são coisas, às vezes, indefiníveis pela própria psicologia e também pela medicina, né? E que as enfermidades, muitas vezes, ela tem a matriz no espírito. A gênese está muito mais centrada, quer dizer, a causa, a origem das doenças no ser espiritual, né? No espírito, e que isso muitas vezes é moldado através do pensamento, né, das vibrações que a gente sintoniza, do condicionamento que a gente faz com a nossa mente através dos pensamentos, das ações, né, de toda a vibração que a gente se sintoniza, e que a qualidade, né, dos nossos pensamentos associada também às nossas dívidas, tendências do passado, elas são determinantes no processo de doenças. Então, acho que com esses conceitos a gente consegue entender melhor o que estava acontecendo com Marita. Além disso, Bezerra de Menezes nos esclarece que essas doenças, né, muitas vezes elas podem ter um fundo material, uma causa material e uma imaterial. Então, muitas vezes a gente tem processos, né, demenciais, processos psicopatológicos aí por uma lesão cerebral, uma lesão anatômica do cérebro, mas também a gente pode ter um processo de adoecimento mental que não seja uma lesão anatômica, que não seja determinada pelo cérebro, e sim, né, através de uma sintonia ou através de uma interposição dos fluidos de um espírito obsessor. Então, a gente viu lá atrás, né, que muitas vezes a mágoa, os sentimentos podem abrir brechas, existem outras causas também, mas também esses sentimentos, as sintonias, os pensamentos que a gente tem, tudo isso faz com que a gente sintonize com obsessores, e que muitas vezes esses obsessores, nessa sintonia, nessa interposição fluídica, há uma distorção, há um defeito nessa comunicação, há um distúrbio ali a nível do funcionamento cerebral, da razão, né, do equilíbrio. Então, muitas vezes, a medicina busca uma causa para certas doenças psíquicas e, às vezes, ela não encontra exatamente porque ela pode ser explicada através de um processo obsessivo, né, de uma interposição fluídica. Bom, e aí o diálogo com o Gilberto prosseguiu, e o Gilberto sentiu uma necessidade de falar ali para ele que ele tinha tomado novas decisões em relação à última conversa que eles tiveram. Por exemplo, né, ele estava pensando mais em se casar com Marina. Ele tinha conversado com o pai tinha aconselhado que Marina não estivesse, né, pronta para assumir esse relacionamento, o matrimônio. E então ele pensava diferente, mas ele não quis se indispor com o pai e aceitava. E o pai falou: olha, afasta, que você vai para uma outra cidade, eu vou bancar aí uma estada sua num outro lugar para que você volte a estudar, e aí dessa forma você se afasta da Marina porque ela não está bem, e disse outras coisas, né, que ele definiu como, além disso, falou de certas coisas que aconselharam sair do Rio, né? Então, e o Cláudio ficou com isso na cabeça, né? O que seriam essas certas coisas, né? E aí
ele estava modificado. Gilberto percebeu muito a fala dele como uma conversa mais equilibrada, um conforto, estava mais tranquilo, passando mais segurança. Ele não parecia aquele velho Cláudio, era um novo Cláudio, mais amigo, mais maduro, mais acolhedor, né? E aí o Cláudio orientou ele a não se indispor com o pai. Olha, você é jovem, né? Faz o que seu pai está pedindo por agora, e até porque matrimônio a gente tem que pensar bem, é um passo importante. E aí ele perguntou também, né, para o Gilberto, falou, e aí, você tem notícia da Márcia? Você sabe se ela deixou o telefone de contato dela, né? E ele falou que sim, que tinha entrado, que a Márcia tinha entrado em contato com ele, deixado o número, porque em caso de necessidade em relação à Marina, que era para ele entrar em contato com ela, né? E aí o Cláudio agradeceu, mas ficou muito preocupado, né? Depois que ele desligou, ele ficou preocupado no que seriam os motivos, né, que o pai, que o Nemésio pai, poderia ter para realmente tirar o filho dali, levar para uma outra cidade, afastar da ideia do casamento com a Marina, né? Mas ele também, ao mesmo tempo, ele entendia que alguma coisa poderia ter acontecido ali nessa questão dele, do Gilberto, e que ele também, pelo conhecimento espiritual que ele tinha, que a obsessão poderia provocar algumas tragédias, né? Então, ele pensava que ele mesmo, ele não podia julgar a filha dele nesse momento, né? Já que ele também errou muito e tinha muitas questões a ser trabalhadas, né? A serem discutidas aí. Bom, aí ele desligou e pensou, pensou, e depois das 10 horas já ele resolveu ligar para a dona Márcia, né? E ela respondeu muito irritada, né? Falando que estava cansada, estava descansando, que ela foi para lá porque ela estava muito cansada, e ele falou do desencarne de Marita, e ela falou que estava aliviada com a morte de Marita, porque ela não conseguia imaginar ela sobrevivendo aquilo tudo, que ela ia ficar deformada, enfim. E ela estava muito irritada, e o Cláudio percebeu isso, que ela não estava num dos dias bons, né? Que ela estava muito sarcástica, estava irritada. E aí ela falou para ele, já atravessou e já encurtou a conversa, dizendo que na manhã seguinte que ela ia pessoalmente lá para eles conversarem, porque ela tinha certos assuntos para tratar com ele, né? E ele ficou preocupado com essa questão dos certos assuntos, certas coisas, né? Ele ficou um pouco pensativo. E aí, no dia seguinte, antes das 9, ela já estava lá no apartamento, né? Ele descreveu, né, que ela parecia estar vindo de um outro país, né? Ela estava sorridente, toda arrumada, num vestido cor-de-rosa, de salto, maquiada, mas que toda essa camuflagem, né, todo esse enfeite, né, não escondiam, né, as larvas que estavam ali ao redor dela, né? Então, a espiritualidade conseguia que, apesar de toda aquela produção, de todo aquele enfeite que tinha ali, né, ela estava totalmente obsidiada, ela estava ali tomada, né, de vampirizadores desencarnados que estavam ali ao redor dela, né? E aí vem esse recorte aqui do doutor Bezerra falando o seguinte, né, que nós que criamos essa atmosfera em torno de nós, né, que as nossas ações, os nossos instintos, muitas vezes ligados à realização, né, do material, daqueles instintos carnais e tudo que poderia justificar, né, que isso faz com que atraiam nossas companhias, né, esses espíritos que nos acompanham. Então, nós vivemos rodeados de espíritos, que eles podem tanto nos influenciar para o bem quanto para o mal, dependendo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente faz dentro da nossa vida, né? E aí, a essa altura, o Cláudio já estava assim, muito, muito preocupado, dividido com todas essas preocupações. Quer dizer, tinha uma filha que tinha acabado de morrer, a outra estava doente, esse pensamento, certas coisas, ela tinha certos assuntos para tratar, e ao mesmo tempo ela se mostrava cansada, esgotada, mas ela estava toda arrumada, estava como se fosse para uma festa, e ele não entendeu nada disso, né? E aí
a dona Márcia já atravessou e falou para ele o seguinte, que olha, tem um psiquiatra, né, que estava acompanhando, mas que o senhor Torres, né, falou que gostaria de ajudá-la, né, que nessa assistência. E aí ela falou para o Cláudio da nobreza do Nemésio, que ele queria ajudá-la, que queria também que ela fosse transferida para um outro hospital em São Paulo, para que ela recebesse um tratamento lá e que ele poderia contribuir financeiramente, né? E aí ele alegou, né, o Nemésio, que estava fazendo isso porque ela foi muito prestimosa, cuidou muito bem da Beatriz e que ele se sentia ali em débito com ela e que gostaria de ajudá-la. E Cláudio, naquela hora ali, ele aceitou a ajuda, falou que tudo bem, né? Ele achou que aquele auxílio, mesmo financeiro, naquele momento vinha em boa hora, já que ele tinha esgotado um pouco as reservas dele com o adoecimento da Marita. Ele estava meio assustado com aquela situação, mas disse que tudo certo, né? E aí, aproveitando essa conversa, o Cláudio chamou ela para abraçar uma nova relação com ela, uma existência nova, né, do casal. Então ele propôs uma vida de harmonia, ele queria recomeçar, ele agora estava se fazendo espírita cristão e ele queria muito que compartilhasse com ela de uma nova existência, de uma nova fase, porque ele sentia uma nova pessoa e que ele achava que eles poderiam ser felizes, né? E pedindo a ela que compreendesse todo esse processo e que o perdoasse para que eles começassem uma nova vida. Ela, no entanto, né? Ali colocou a mão na cintura, um salto, deu uma risada de escárnio e ali falou: sim, senhor, né? Agora você vai se fazer de ermitão, né? Era só o que faltava, você espírita, eu logo vi, né? No hospital eu já percebi essa baboseira, uso essa expressão, né? Aquele jeito de conversar, hora a hora, quem será que te hipnotizou? Quer dizer, ela desdenhou de toda aquela atitude dele, né? E o Cláudio mas espera aí, você conhece o Espiritismo? E ela revidou, sim, né? Na época ali, quando a Aracélia morreu, eu andei conversando com amigas e tudo. Espiritismo, ela diz, é um movimento de pessoas querendo sentar cachorros no banco, apanhar estrelas como se fossem laranjas, mas isso é bobagem, todo mundo é canalha, eu sou, você é, os outros são. Os espíritas me parecem cães querendo sentar na poltrona da falsa virtude, asneira, temos que rolar no chão, é no chão mesmo, quer dizer, ela desdenhou totalmente, não só daquilo que ele falou, como também, né, ofendeu toda a doutrina que ele estava seguindo, todo o conhecimento que ele estava ali conhecendo e que estava sendo a base para que ele recomeçasse uma nova vida. E disse para ela, olha, eu não penso assim. E ela, pois se você pensa diferente, né, e se for verdade, eu espero que essa mudança não chegue tarde, quer dizer, ainda deu uma curtidinha com ele lá, e olha, eu venho de Petrópolis para dizer que está tudo acabado, e você faz sua vida, e eu vou seguir a minha, né? Ela disse, e continuou alegando que ela está cansada de viver naquela casa, que aquilo lá é uma gaiola, e que ela ia esperar só que Marina melhorasse um pouco e já ia cuidar dos papéis da separação, né? E que se ele não assinasse, que ele escolhesse o rumo dela, que ela estava decidida e que não voltava atrás, né? E aí ele pensou naquele momento que aquela situação também ele tinha responsabilidade, era mais um processo ali, era mais algo que ele tinha envolvimento ali na causa, né, na responsabilidade daquilo tudo. E aí ele falou, poxa, ela está obsidiada também, né? E quem fez isso fui eu, né? E que nós dois somos dois náufragos na viagem do mundo. Só que ele falou, eu ainda busquei um salva-vidas na fé, e ela não, ela ainda está aí mergulhada no desconhecido, né? E aí, aquela discussão, aqueles questionamentos dela, aquelas ofensas, fez com que aquele homem antigo, Cláudio Antigo, ressurgisse ali naquele momento. E ele ficou muito
nervoso e começou a pensar que ela ofendeu a doutrina, né? Que ele tem tanto respeito e que ele naquele momento falava não, eu não vou receber toda essa injúria sem me revoltar, sem me rebelar, sem responder tudo isso, né? E ele indignou e quis reagir. E ele até jogou a mão, né, com o intuito de agredi-la ali, mas a noção de responsabilidade veio até ele a partir do momento que ele lembrou, né, da filha desencarnada, quer dizer, aquela filha, né, tão querida, tão sofrida, naquele momento de dor, ela o perdoava, né? Por que que ele agora, diante dessa situação, já tinha conseguido o perdão da filha, por que que ele ia se colocar numa situação dessa, né? Então ele começou a chorar, ele se acalmou ao mesmo tempo, mas se caiu aí numa tristeza muito grande, né? E quando ele começou a chorar e se sentiu entristecido com essa situação, ela deu uma gargalhada, né? Então ela divertiu, ela falou que ele se efeminara e que ele não passava de um choramingueiro, né? E que aquilo era um espetáculo de covardia, que se dependesse dele, Marina também nem ia melhorar, né? E que ela ia mesmo era tomar atitude, que ela não tinha mais nada a ver com aquela casa, e que aí ela já chamou a dona Justa ali e falou que ia mandar alguém buscar as coisas dela, e que ela ia para a casa de uma amiga, né, a Selma, e bateu porta e foi embora, decidida realmente, deixou o Cláudio ali, né, todo sofrido. E aí ele estava muito ali ressentido de tudo aquilo e precisava se refazer, procurou Salomão em Copacabana e os dois conversaram muito tempo ali mesmo na farmácia e ele resolveu telefonar ao psiquiatra que a Márcia havia passado para ele e o médico ouviu e falou que ele poderia ir no dia seguinte ver a filha, né? E aí eles encerraram a conversa e ele solicitou ali a Salomão que fizesse uma oração que agora em benefício da outra filha que precisava em torno aí de um processo obsessivo de adoecimento, né? Salomão então o tranquilizou, falou que tinham amigos que estavam dedicados aí ao processo de desobsessão e que com certeza com a ajuda dos benfeitores espirituais que ele iria ajudá-lo nesse processo, né? E aí Nogueira voltou retornou aliviado e aí depois ele foi visitar Marina, né? E aí no horário marcado da visita trouxeram Marina e ele ficou muito assustado com a aparência dela, estava emagrecida, estava desfigurada, né? E ele percebeu uma angústia muito grande. E quando ela viu o pai, ela explodiu em lágrimas, né? E eles sentaram, ficaram sozinhos. E ela perguntou de cara, cadê minha mãe, né? Por que que ela não veio? Ela me desprezou, o que está acontecendo? E aí Cláudio tentou só se acalmar, abraçou, e ela percebeu que ele falava com ela num tom que ele nunca tinha se dirigido a ela, né? E ele falou, olha, fica tranquila, né? Eu vou ajudar você e nós vamos vencer isso, né? Estou aqui com você. E que, a partir daquele momento, que ela não escondesse nada dele, que poderia contar com ele e que ele queria vê-la saudável, feliz. Então, ele passou para ela ali todo acolhimento, né? E aquelas palavras dele, o gesto, né? Ela abraçou, ela se aconchegou ali no peito dele e sentiu um pai que ela nunca tinha sentido antes, né? É como se fosse ali uma plantinha frágil, né? Que se agarrasse ali numa raiz. Então ela sentiu que ali ela ela tinha alguém, que ela estava sendo acolhida por ele, né? E ela fez alguns questionamentos, se ele já chegou a ouvir vozes, vultos, né, ver vultos, e ele falou, olha, no momento oportuno, né, eu vou te explicar tudo isso, que são fenômenos, mas que agora o mais importante era que ela se refizesse, que ela cuidasse mais da saúde dela e que ele iria, sim, prestar todo o apoio e cuidado necessário, né? E
ela sentiu muita segurança ali naquele abraço, naquele aconchego do pai, e ela sentiu tão confiante que ela deu vontade de falar, de descrever ali, né, o que estava acontecendo com ela, né, aqueles caprichos todos de mulher que ela trazia, e ela comentou da relação dela com o Nemésio, né, que no início era tudo muito interessante, porque ele mais velho, e ele fazia tudo que ela queria, e muitos passeios, muitos presentes, né, afagos, e ela se sentia muito envaidecida com todo aquele processo e pela atração que ele tinha por ela, né? E aí ela contou para ele da noite que ele embriagou a Marina de propósito, né? E levou ela para uma casa em São Conrado, e ela falando de todas as artimanhas, né, que ele tinha feito para tê-la com ele, né? E aí ela disse, olha, apaixonei, e ele disse que apaixonou por ela. No caso dela, era mais uma vaidade, era mais um capricho, né? E ele se dizia apaixonado e falando que depois que ele se tornasse viúvo, que ele tinha intenção de casar com ela. Mas ela conheceu Gilberto, né? E por mais que ela evitasse aquele sentimento, ela não conseguiu controlar. Então, desde o primeiro encontro, ele era aquele homem que ela sonhava. Então, por ele, ela tinha realmente um sentimento, né? E, e ela provocou o afastamento dele, da Marita, da irmã. E como o Nemésio fez com ela fez com Gilberto também, né? Ela induziu ele a exceder na bebida e levou ele para um quarto, né? Para entregar-se a ele, e depois no dia seguinte para que ele se sentisse ali responsável, né? Pelo futuro dela ali naquelas circunstâncias. Então, ela conseguiu envolvê-lo ali num compromisso naquele momento, né? Então, ela contou para o pai que dessa forma ela conseguia dividir a habilidade entre um e outro, entre o pai e o filho. E com Nemésio, ela começou a desenvolver uma certa indiferença, né? Perdão. E quanto mais ela se comunicava com o filho, estava mais com Gilberto, mais ela detestava Nemésio, né? Até que a morte de Dona Beatriz precipitou os acontecimentos, né? Quando ela viu que o Nemésio estava realmente decidido ao matrimônio e ela estava pegada ao filho, ao Gilberto, então, e até que ela foi pega aí nessa situação, né, que Nemésio viu os dois juntos e tudo, e ela viu essa situação embaraçosa, foi aí que veio esse surto dela, né, que isso fez com que ela desequilibrasse emocionalmente, né? E Nogueira, a essa altura, estava ouvindo tudo que ela estava falando, né? E ele estava percebendo que pela primeira vez ele estava entrando em contato com a família dele, ele sabia o que estava acontecendo. E ele não sabia mais o que doía, né? Se era o que a Márcia tinha falado e feito, se era aquilo que a Marina estava contando para ele. Enfim, ele acalmou a Marina e falou que ia ajudá-la, né? E ela repetiu, né? Marina, encorajada, repetiu que tinha que se livrar do pai, né, do Nemésio, e que ela queria casar com Gilberto, e que ele prometeu ajudá-la nesse sentido, mas que por hora era melhor cuidar da saúde dela, né? Mas esse relatório doloroso ainda não tinha acabado, né? No meio de soluços ali, ela ainda contou para o pai que 4 dias antes, né, Nemésio a procurou lá no hospital e tudo, e que falou que manteria todos os compromissos com ela, reforçou a intenção dele de se casar com ela, né? E falou que esse compromisso era de enobrecê-la no casamento e beneficiar toda a família. E se ela abandonasse o rapaz, porque ele, na qualidade de pai, ele ia realmente tirar o rapaz de perto dela, né? Como ele já havia proposto para Gilberto. E aí Marina falou que não ia abrir mão de Gilberto, mas mesmo assim, né, ele falou que mesmo assim que ele jamais permitiria a felicidade dos dois, né? E que se fosse necessário
que ele passaria a humilhá-la, a odiá-la, e que, para isso, né, ele estava atraindo a atenção de Márcia, sem resistência, decidindo levá-la para Petrópolis em substituição dela mesma. Quer dizer, ele estava ali tão doído com aquela situação dela não, dele ser rejeitado por ela, que ele falou, então eu vou provocar, né, assumindo um relacionamento com a sua mãe, né, com a Márcia, para que você se sinta humilhada, enfim, vou provocar esse sentimento, né? E aí Cláudio pensou o seguinte, não, essa história é meio maluca, não pode isso ser verdade, mas aí ele lembrava das palavras, né, que Márcia disse para ele, né, de tudo aquilo que ele falou, e deduziu que aquilo realmente estava acontecendo, né? E assim, na espiritualidade, ali, André Luiz, naquele momento, recolhia de Moreira, né, a devida confirmação de que os dois realmente, né, estavam tendo um relacionamento, né, e que depois do desencarne de Dona Beatriz, né, que espíritos perturbadores se ocuparam ali daquele recinto e estavam com Nemésio também, fazendo com que ele tomasse essas atitudes, né. Nogueira, então, percebeu a gravidade desse problema, né? Mas, no final, ele quis passar paz para a filha dele, confortou, disse que ele tomaria todas as atitudes, né? Que entenderia com Márcia, com o Torres pai, com o filho, para que tudo ficasse bem. Então, ele saiu de lá com essa promessa, né? E Marina, então, recebeu esse conforto, despediu, ela se sentiu mais em paz naquele momento ali, né? Ela se sentiu confortada e começou a ver vislumbrar, né? Uma saída para aquela situação. Cláudia, então, entrou em prece e reconhecendo ali naquele momento, né, que ainda haviam ali provas bem amargas que poderiam acontecer, então, mas que ele precisava de coragem, de oração, de força para enfrentar o que estaria ali por vir, né? Então, assim, para fechar, né, Andrei Moreira diz que as situações traumáticas, né, muitas vezes, quando nós somos submetidos a circunstâncias agressivas mesmo, independente da nossa vontade consciente, elas são marcadas pela história espiritual de cada um. Quer dizer, muitos acontecimentos que nos acontecem não são por acaso, né? Elas são, às vezes, necessárias para a nossa reflexão, para o entendimento e para começar uma nova fase, né? Isso por causa da lei de ação e reação, quer dizer, já é um compromisso que nós assumimos anteriormente, né, em outras vidas, em outras circunstâncias, né? Então, que muitas coisas que nos acontecem nos fazem iluminar para uma outra fase, para uma outra vida, para assumir essas responsabilidades e que fazem parte do nosso caminho. E que se a gente não ajudar as forças invisíveis, né, na educação da mente, se a gente não disciplinar nossos pensamentos, nossas ideias, se a gente não se tornar vigilante também com os nossos atos, que as leis, né, vão se operar sobre nós com uma certa violência, quer dizer, não vai por bem, vai às vezes de uma forma traumática, de uma forma dolorosa, e o sofrimento muitas vezes vai nos conduzir às portas do amor e da sabedoria, mesmo que a gente não queira. Então é muito importante, né, que a gente tenha esse entendimento para que a gente busque de uma forma mais tranquila, menos traumática, né, em busca do amor, da sabedoria, na resolução dessas questões nossas, né? Porque ninguém foge da sua realidade, quer dizer, aquilo que foi compromisso nosso, aquilo que foi assumido, aquilo que provocamos em outras existências, nós não temos como fugir, nós somos responsáveis por isso, né? E aí Andrei Moreira diz o seguinte, que tudo tem seu tempo, né? Que a rosa que abre ali a força, ela não exala o perfume característico dela, que a borboleta que retirou antes do tempo do casulo, ela não voa, né? Porque ela não amadureceu para as asas para que proporcionem aquele voo. Da mesma forma, somos nós. O ser espiritual não desperta, senão gradativamente. A natureza não dá saltos, nem pula etapas essenciais
ao aprendizado de cada um. E aí, com isso, eu encerro, anunciando que na próxima semana nós teremos a continuidade nos capítulos 9 e 10 com a Alessandra. É isso.